o rapport é muito mais do que só o espelhamento. Você precisa perguntar para a pessoa, precisa entender a pessoa, precisa instigar aquilo e, a partir disso, mostrar que você está realmente preocupado em como pode realizar a situação dela. Doutor ou doutora, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do BMcast, o primeiro e único podcast do Brasil que é 100% voltado para vendas na odontologia estética. Entendo que a gente não está aqui para trazer um conteúdo para você, para falar sobre assuntos técnicos, sobre como você pode estar fazendo suas vendas, enfim, ou para falar sobre gestão de clínica. A gente está aqui para falar justamente do que coloca dinheiro na sua empresa. Pois entenda, se você faz lente, faz botox, enfim, todo esse mercado odontológico estético, não é isso que coloca dinheiro no seu bolso, e sim a venda desses procedimentos. Não se trata de ficar apenas fazendo, mas você precisa entender do coração do seu negócio. E hoje a gente sabe que o mercado é bem escasso desse tipo de conteúdo. Então, até me apresentando, quem sou eu para estar falando disso? Meu nome é Rony, sou sócio fundador da Burst Media. A Burst Media nada mais é do que uma assessoria 100% especializada nessa parte da odontologia estética. E o que a gente decidiu fazer é um podcast, onde a gente abre a caixa preta do que a gente desenvolveu ao longo dos últimos 4 anos trabalhando nesse mercado, que, inclusive, vem amadurecendo muito. Estou hoje aqui com o João, que é o sócio da Burst Media também, e a gente vai estar fazendo conteúdo muito rico que a gente precisa que você não só assista, mas também aplique. Exato, é muito prazer, pessoal. Mas, Rony já comentou, nós fundamos a Burst Media há um bom tempo, mas na verdade, por que você deve assistir esse episódio do podcast, inclusive os próximos? Literalmente porque a gente guardou todo o conhecimento que a gente adquiriu nesses quase 4 anos, focando em específico, tá? O Rony não comentou, mas nossa agência, a Burst Media, assessoria, ela é focada no nicho odontológico estético. E a gente vê esse mercado amadurecendo e tem contato com todos os nossos clientes diariamente. Então, disso que está saindo esse conteúdo. E agora a gente quer agregar para vocês também, além dos nossos clientes que nós temos na assessoria. Então, já não esquece, tá? Já faz isso agora mesmo. Se inscreve nesse canal. Esse canal é novo. A gente está começando esse podcast, todo esse movimento agora, essa revolução dentro do mercado odontológico estético. Talvez você já tenha percebido, a gente vai comentar mais sobre isso no podcast, mas a gente está vivendo uma revolução nesse momento. Então, já se inscreve nesse canal e ativa o sininho para você não perder os próximos episódios que terão também. Porque tudo isso que a gente vai comentar aqui, literalmente vai transformar a sua empresa, o seu faturamento e a sua vida, tá bom? Então, vamos lá para o conteúdo. A gente vai falar aqui sobre vendas, sobre comercial, mas o principal mesmo é aumentar o faturamento da pessoa, aumentar o faturamento da empresa em si. E dentro da empresa, nesse primeiro episódio, principalmente introdutório, nós vamos falar de diversos pontos de maneira mais superficial, um tanto, sendo esse mais introdutório mesmo, mas que precisam estar bem alinhados para a pessoa conseguir de fato aumentar o faturamento. E dentro do comercial, cada empresa tem uma fase, Tem a empresa onde é o próprio dentista, ele montou o consultório, ele está sozinho, tem aquela outra onde já tem uma secretária, tem a outra onde tem vários dentistas dentro de uma empresa, já tem uma equipe comercial, mas algo é fato. Para você conseguir aumentar o comercial, o Rony vai concordar muito comigo, você precisa basicamente ter um posicionamento muito sólido, isso tanto dentro do comercial quanto no seu posicionamento de mercado em geral, Quando a gente comenta sobre posicionamento, não é somente dentro do digital especificamente. É claro que hoje é a parte mais forte, Mas se for olhar um tempo atrás, pensando no marketing como um todo, não existiam anúncios online, não existia Instagram, Facebook, não existia tudo isso. E ainda assim, tem as pessoas, as empresas, os negócios que são mais bem vistos, mais bem lembrados, e por consequência disso, tem um faturamento maior. Isso, inclusive, a gente comenta para os nossos clientes, Que o nosso foco, como agência, não é trazer leads, Talvez você já tenha visto alguns anúncios, pessoas de marketing digital que falam muito sobre trazer pessoas ao WhatsApp. Você vai ter muitas mensagens e tudo mais. Mas isso não é o que faz com que você tenha fechamento. O que faz com que você tenha fechamento é você ter um posicionamento muito bem estabelecido dentro do seu mercado, se tornando referência no que você faz. E sendo dessa forma, você vai ter lead chegando no seu WhatsApp, vai ter lead chegando presencialmente na clínica. Enfim, quando alguém pensar em um nicho, como por exemplo de lentes e facetas, vai lembrar daquele que é mais reconhecido. E não daquele que está anunciando um anúncio de antes e depois lá dentro do Instagram, levando a pessoa para o WhatsApp. Mas, primeiro ponto de posicionamento, então, posicionamento no geral, então, Instagram, Google Meu Negócio, em relação à estrutura da clínica, tudo isso de fato é muito importante, você já sabe disso, mas eu preciso pontuar porque o óbvio precisa ser dito. Segundo dos pontos,
você precisa entender, isso aí o Rony vai poder falar bem, porque ele está do comercial da Bush, entende muito dessa parte comercial, tanto para os nossos clientes como em modo geral. Mas eu diria que o maior erro que todos os nossos clientes, ou quase todos, cometeram no passado, foi basicamente ter uma secretária, uma atendente. E essa atendente, ela não pode ser uma recepcionista de hotel, uma recepcionista de um centro comercial. E na maioria das vezes é. Na verdade, ela é a primeira vendedora da empresa. Exato. O que eu mais vejo assim nessa parte do comercial, essa do posicionamento que você pontuou é muito importante. E o que eu vejo também é a falta de visão como empresa. Porque o que acontece? Se a gente volta 20 anos atrás, era muito mais fácil de ser um dentista, porque existiam poucos nas cidades. Você pega hoje, por exemplo, uma cidade de 180 a 400 mil habitantes, há 30 anos atrás, existiam muito menos profissionais. Agora você olha, existe profissional por metro quadrado, literalmente isso. A gente tem clientes em São Paulo, onde a cada metro quadrado basicamente existe um profissional. E aí você se pergunta, como que você vai realmente se diferenciar na questão de venda em si? Porque venda tem muito a ver com a questão da identidade. Para pensar comigo, você compra um iPhone, e esse iPhone existe uma marca, existe um porquê que você comprou daquilo. E o mesmo se trata do seu serviço. Existem profissionais que não entendem dessa importância do posicionamento, como o João comentou. E além disso, pensam que comercial é simplesmente colocar o cliente na sua cadeira. Só que você esquece do principal ponto, que é justamente a sua atração. E o maior erro que a gente vê, né? A gente já passou por isso com alguns clientes, não adianta ser intransparente dizendo que isso nunca veio acontecer nesse tempo que a gente vem trabalhando nesse nicho, mas o que a gente entendeu cada vez mais é justamente que o caminho é deixar o profissional reconhecido e não simplesmente trazer pessoas perguntando do procedimento ou simplesmente perguntando o preço das lentes, do botox, enfim, porque esse não é o caminho. Então precisa estar trabalhando uma consciência nesse público. E quando a gente fala de vendas, isso é muito importante, porque afinal, ninguém compra aquilo sem conhecer. A mesma coisa falar, compra um produto que você nunca viu na vida, por mais que você veja, ache interessante, sempre fica com aquele pé atrás. Então esse reconhecimento é sempre muito importante, principalmente quando se trata de um procedimento que é a transformação da vida da pessoa. Então, esse ponto que o João trouxe é bem importante, e a questão da atendente, é o que eu sempre falo, né? E na verdade isso não é só na odontologia, mas no mercado em geral. Existe muito vendedor que não é vendedor, é simplesmente um indicador de produto. Ele está lá para falar que produto é aquele, o que é, o que faz, mas não busca entender a essência do cliente. Então, até já aproveitando para te trazer um conteúdo nessa parte, o que eu mais percebo é a falta do spin selling nas vendas odontológicas. O que é o spin? Falando de forma traduzida. Nada mais é do que tu entender a dor, o problema do cliente e trazer a solução de uma forma que ele se sinta acolhido. Porque eu vou dar essa diferença de o que é a dor e problema. Dor seria eu falar que o João só tem esse paletó para gravar o podcast hoje, né? Esse daí seria, na verdade, o problema. O problema do João é que ele só tem esse paletó. Só que, a partir do momento que ele tem um problema, mas não tem uma dor, ele não tem necessidade de estar comprando o outro. Por quê? Porque ele tem esse e esse está servindo. Mas a partir do momento que o João suja esse paletó, você pega esse copo d'água e joga ali nele e ele fica todo molhado, não vai conseguir gravar, não tem como ele não ir lá e comprar outro para gravar o podcast, ou ir atrás daquilo. Então, o que precisa entender é que o cliente tem um problema, mas o vendedor ali, né, que seria a primeira venda do atendente, tem que saber cativar esse problema. E o que eu quero dizer com cativar? É você chegar ali para a sua atendente, né, e deixar claro para ela que, poxa, ela precisa entender o cliente, mas não só entender, mas realmente dar aquele cutucão, né? Eu vou dar um exemplo. Chega lá o Rivaldo, um senhor de 60 anos que está com um problema ali, precisa fazer implante, e vai conversar com essa moça, ele só pergunta, o senhor quer implante? Aham, tá bom, marcado. Mas a partir do momento que ela chega e pergunta, o que o senhor está precisando? Eu tô com falta de alguns dentes e tudo mais. Nossa, mas isso tem atrapalhado o senhor? Como que está sendo a situação para eu entender a emergência da gente já está marcando? Aí o Rivaldo já vai lá e comenta, não, nossa, está me atrapalhando bastante, eu estou sentindo bastante dores. Aí a partir desse momento que a atendente já tem que entender aquele feeling de venda e dizer, não, Rivaldo, olha, o mais importante possível é a gente já marcar o quanto antes a sua consulta, porque um caso como o seu pode ser assim como o do fulano, ciclano, conta uma história para aquele cara e já, olha, o doutor tem um horário amanhã X horas. O senhor consegue? Olha a diferença. Existe muita diferença de quem busca entender a dor do cliente, busca, como eu falei, jogar água no paletó do João, para aquela que está simplesmente ali sendo uma agenda, sendo, enfim, uma pessoa que está ali agregando em nada. Então, acho que esse primeiro insight já é muito importante. Você hoje está sendo, né, um doutor que tem uma atendente ou simplesmente uma pessoa que está trazendo conversão para sua venda. E pega para pensar,
que a quantidade de pessoa que entra todo dia, manda mensagem todo dia, poderia converter muito mais dinheiro que talvez hoje só esteja na sua mesa. Então, isso é um ponto muito importante. E tem outro ponto também, que se fosse resumir de maneira geral, é uma venda muito mais consultiva, né? Porque a pessoa que está ali, o vendedor, ela não está ali simplesmente para vender, talvez receber uma comissão, aumentar o faturamento da clínica. Ela está ali para ajudar a outra pessoa que está do outro lado da tela, né? Então, as pessoas que mais vendem são aquelas que mais têm, não seria essa a palavra ideal, mas empatia. Na verdade, seria o termo de rapport. O Rony pode até explicar um pouco mais sobre isso, mas a maioria dos nossos clientes, isso no início, né, quando entraram na assessoria, porque dentro da assessoria a gente faz um acompanhamento para melhorar essa parte do comercial, inclusive, mas tinham essa deficiência e muitos, inclusive, não sabiam o que era spin selling e nem rapport. Na verdade, eu diria que não sei se tinha algum que sabia o que eram esses dois termos de maneira, de fato, utilizável, né? Então, essa venda consultiva é onde você consegue, de fato, se diferenciar muito mais. E o Rony pode até explicar um pouco mais de rapport, vamos até se estender um pouco mais nesse ponto, para eu chegar num outro ponto, um segundo insight de maneira mais rápida, que esse você não pode perder de maneira alguma. Porque se você tiver todo o comercial bem estruturado e falhar nesse ponto, não vai adiantar de quase nada. Rapport. Tem dentista profissional que deve estar escutando agora, e está tudo bem se você pensou isso, que acha que é simplesmente você fazer um espelhamento, a pessoa está assim, você faz assim também. Você vai para trás, só vai para trás. Eu sinto lhe dizer, mas você pagou caro num curso. Por profissional de vendas falar isso, você simplesmente jogou dinheiro no lixo. Porque rapport é muito mais do que simplesmente você imitar o movimento da pessoa que está ali do outro lado. Quando a gente fala de rapport em vendas odontológicas, é simplesmente um dos pontos mais importantes que talvez você está fazendo errado a vida inteira. Que é justamente o quê? Você buscar, primeiro passo, criar uma conexão muito forte naquilo que a pessoa está falando. Muitas vezes a gente está perguntando para a pessoa e está simplesmente ouvindo. Está lá ouvindo e já pensando na resposta que vai dar, sendo que não está nem prestando atenção no que o seu paciente está falando. Mas a partir do momento que você começa a prestar atenção naquela pessoa, como se ela fosse a única coisa no mundo, e você está ali focado, vidrado naquela pessoa, você já está criando um rapport, porque inconscientemente a pessoa já percebe isso, tá? A pessoa percebe. E aí que tá, você começa a prestar muita atenção nessa pessoa, começa a entender os pontos, começa a identificar os problemas, e a partir desses problemas você tem que fazer pergunta, porque afinal, se você está interessado, você vai fazer perguntas para aquela pessoa sobre aquilo. Então, a partir do momento que está fazendo perguntas, ela já vai entendendo que você está muito mais interessado e vai se abrindo. E é justamente isso que diferencia, né, agora falando numa parte mais psicológica do rapport em si, que nada mais é do que uma área de estudo da psicologia, é a questão de que existem pessoas que você odeia e pessoas que você ama muito fácil. Existem pessoas da qual você não fala nada, existem pessoas que talvez saibam mais da sua vida do que pessoas muito próximas, amigos de anos. Por quê? Porque essa pessoa soube que é rapport contigo. E até para te dar um exemplo na prática, para lembrar daquela vez que você estava em algum evento, alguma coisa do tipo, e teve aquela pessoa que começou a se interessar na sua vida. Que é aquela pessoa que você gostou. Para pensar naquela pessoa que tu conheceu de repente e ficou, pô, esse cara é muito legal. Normalmente é uma pessoa que se interessou por ti. Se interessou em te ouvir, nas perguntas, no que você falava e puxou um assunto voltado para você. Agora, para pensar naquela pessoa que você odeia. Aquela pessoa que, cara, só de lembrar dá até um negócio. Com certeza, essa pessoa não se interessou pela sua vida. E isso, quando você entende isso para venda, você consegue fazer com que a sua atendente, você consegue fazer com que você, na sua cadeira da sua clínica, consiga fazer com que a pessoa conte até talvez o que ela não contou para os pais, para os filhos. E isso é simplesmente um dos passos mais importantes para que você possa fazer uma venda de 30, 40, 50, 60, enfim, para essa pessoa. Então, o rapport é muito mais do que só o espelhamento. Você precisa perguntar para a pessoa, precisa entender a pessoa, precisa instigar aquilo e, a partir disso, mostrar que você está realmente preocupado em como pode realizar a situação dela. E perguntas. Tem muito vendedor, né? A gente já viu alguns doutores, né, que comentam conosco nessa assessoria, até ressaltando, né, tudo que a gente está trazendo para você aqui é 100% voltado no empirismo, coisa que a gente testou na prática ao longo dos últimos anos, e além do mais, muita teoria também de livros como Spin Selling, gatilhos mentais, enfim, vários pontos que são importantes para você entender da parte comercial como um todo. Então, aplica rapport. E rapport não é só o espelhamento do corpo, já deixo isso claro. E na verdade, talvez você não esteja convencido de que rapport faz sentido. Mas agora eu vou fazer uma reflexão. Digamos que você tem um paciente que te mandou uma mensagem lá no WhatsApp, né, no WhatsApp da clínica,
E essa pessoa mandou assim, olá, gostaria de saber mais sobre implante, por exemplo, né? Essa pessoa de implante tem um perfil, né? Na maioria das vezes uma pessoa com uma idade um pouco maior, ela tem algumas dificuldades na vida dela, e tudo isso é diferente de alguém, por exemplo, que entra perguntando sobre lente de resina, né? Faceta de resina. A pessoa entrou em contato ali, olá, quero saber sobre faceta em resina. Digamos que essa primeira pessoa de implante tenha 53 anos e é a Maria. A Maria tem 53 anos, já, enfim, fez a vida dela, e agora, no fim da vida dela, ela conseguiu estabilizar melhor financeiramente, e ela quer fazer um implante, que talvez o sorriso seja o sonho da vida dela. E a gente vê muitos casos desses, né, nossos clientes, que de fato o sorriso transforma a vida dos clientes, dos nossos clientes, né, dos nossos dentistas. Mas essa segunda pessoa é a Bruna, por exemplo, de 25 anos. Você acredita que a comunicação entre a Maria e a Bruna é a mesma? Vai converter da mesma maneira? Ou que eles têm a mesma vida, o mesmo convívio, inclusive os mesmos problemas? São totalmente diferentes. A Bruna talvez esteja ingressando na carreira de trabalho, ela digamos, se importa muito mais com a presença dela, com a aparência dela. Com certeza ela usa Instagram, com certeza ela posta story, com certeza ela posta foto, enquanto que a Maria não faz nada disso. As importâncias da vida da Maria são outras. O objetivo dela, o que dói nela, o que incomoda ela e o motivo pelo qual ela quer transformar o sorriso são totalmente diferentes. Não tem como você ter a mesma conversão entre Bruna e Maria, tratando elas da mesma forma. E isso está muito ligado ao rapport. Você precisa, de fato, se adaptar, entender mais sobre a pessoa, porque os motivos são totalmente diferentes. Eu acho que agora talvez tenha ficado mais claro para ti o porquê você precisa, de fato, utilizar o rapport. Exatamente, exatamente. E aí, beleza, a gente falou do que tem que fazer, né, como que você consegue aumentar a conversão com aquela pessoa, criar um significado maior da compra que ela vai fazer contigo. Mas aí existe um ponto, que é justamente o que a gente começou falando nesse podcast, que é a parte de atração. Afinal, para quem que tu quer vender hoje? E se você falar, qualquer um pode ser meu cliente, eu lamento dizer, mas isso está errado. Porque quando você é nichado, quando você tem um perfil de cliente que tu quer vender, acaba se tornando muito mais fácil. Existem pessoas que ficam nesse medo de, mas daí eu não vou vender para fulano e vou perder a venda. Muito pelo contrário, você vai estar ganhando justamente por estar focando num público específico. E, inclusive, um outro erro que eu vejo nesse sentido é o profissional que quer vender caro, né? Com certeza tem muitos aqui que querem fazer lentes, facetas de 30, 40 mil reais, 50, 60, assim como tem profissionais que a gente atende hoje, mas tem um posicionamento do cara que faz a lente de 2, de 3. Isso é o maior erro. É a mesma coisa eu querer vender uma Ferrari de bermuda, chinelo e regata. Não tenho nada contra quem usa, inclusive se tiver alguém assistindo usando como, eu também gosto de ficar assim para, enfim, tá tranquilo, só que não condiz com o posicionamento. Então eu vou te dar um exemplo. Se você hoje está aí rodando anúncios, está aí postando no seu Instagram, tem esse potencial de vender, né, mas não está se posicionando da maneira correta, isso pode ser um grande indício justamente de tu não estar trazendo o público certo que tu quer trabalhar. Inclusive o contrário também é fato. Vou até passar para o João contar um caso de um dos nossos profissionais que fez o contrário disso. Vai lá, João. Vamos até dar um exemplo, vamos dar os dois exemplos, mas algo que a gente, nossa equipe, comenta para os nossos próprios clientes. Muitas vezes eles não querem gravar vídeo, não querem, enfim, fortalecer muito esse posicionamento de alguém de alto padrão, porque esses são os nossos clientes principais. Mas aí eles querem rodar o quê? Antes e depois. Com certeza você já viu anúncio de antes e depois dentro da área da odontologia. Talvez tenha sido de botox, de lente, de implante, mas você viu algum antes e depois. E eu faço uma simples pergunta para eles, ou meu time, e pergunto o seguinte: bom, aquele teu concorrente, que a gente faz um estudo da concorrência para entender melhor sobre o mercado, aquele teu concorrente que cobra mais barato e tem um produto muito pior que o seu e muitas vezes, inclusive, vende mais que você, anuncia o quê? Antes e depois. Só antes e depois. Da mesma maneira. Então, como você quer se diferenciar, sendo que o seu produto talvez seja mais caro, ou é do mesmo preço, mas tem uma qualidade muito superior a esse outro? Se você vai anunciar e expor o seu produto da mesma maneira. Então, não tem como, literalmente não tem como. Só que o caso que o Rony comentou, tem que tomar atenção para muitas vezes você não ter um posicionamento, pensando muito em ter um posicionamento alto padrão, sendo que seu produto não é o mais alto padrão, não é uma classe A a mais, por exemplo. Teve um cliente nosso que estava tendo pouca procura, né? Só que o posicionamento dele, você olhava ele e, parecia que a lente dele, que ele faz lente, era 40, 50 mil reais. E na verdade não era. E a gente percebeu que na cidade dele, que não era muito grande, estava tendo, digamos, um receio
de entrarem em contato com ele, já por imaginarem que o produto dele era muito caro, sendo que na verdade não é. Então tem que colocar na balança e ver de fato como você deve se portar de acordo com o público que você quer atingir. No caso dele, em específico, como que ele descobriu isso? Porque isso foi algo que ele passou pra gente de um feedback. Teve uma cliente dele que fez um procedimento e depois contou para ele uma conversa que ela teve com uma amiga. E ela falou, olha, eu fiz lá com o doutor fulano tal. E a amiga teve qual reação? Nossa, com esse doutor? Nossa, é muito caro. E na verdade essa amiga dela não sabia nem ideia quanto custava a lente. Não tinha feito nenhuma consulta, nunca tinha falado com o doutor. Só que pelo posicionamento, ela entendeu que seria dessa maneira. Então tem que tomar muita atenção nisso e precisa de fato se nivelar com o tipo de público que você quer atingir. Exatamente. Até esse ponto do antes e depois, né, teve uma conversa e naturalmente eu faço bastante conversa com profissionais que estão tendo bastante resultados para entender um pouco mais como que a gente consegue impulsionar mais ainda. E a gente entrou no assunto desses antes e depois. A gente, quando estava ali mais no primórdio dos mercados de lentes facetas, era muita pouca gente que anunciava. Então, quando você fazia um antes e depois, simplesmente vinha uma chuva de lead. A gente já cansou de captar lead para antes e depois, pagando ali 80 centavos, R$1,20, R$2, faz isso alguns anos atrás. Agora, hoje, o custo por lead subiu muito mais, só que aí tem um ponto, né? O mercado em si está fazendo o quê? Está lá só rodando anúncios de antes e depois. E o que o antes e depois é? Nada mais é do que uma criação de consciência no público. É como se fosse aquele tipo de anúncio que a pessoa olha e, nossa, que legal, eu acho que eu tenho vontade de fazer lentes. Mas ele não é o suficiente hoje, né, com todo mundo rodando, para que a pessoa olhe e se identifique e pense, poxa, mas esse doutor aqui, mas eu tenho bons casos, né, muito profissional comenta, só que os outros também têm. E se você for mostrar só os casos, fica muito mais difícil de você se diferenciar. E aí que está a oportunidade no mercado, que é justamente você trabalhar uma sequência de anúncios. Hoje a gente tem aqui uma metodologia que a gente chama de efeito de indicação, mas para passar um conteúdo para ti que vai muito além do que só o antes e depois. Você precisa trabalhar além disso, usa criatividade. Poxa, vamos parar para pensar, se todo mundo fosse igual, né, o que te diferenciaria? Né? Seja diferente nessa parte dos anúncios, porque isso vai fazer com que você consiga atrair o público. Só que, novamente, toma muito cuidado e para refletir qual que é o teu posicionamento para quem que você quer vender. E a partir disso, crie sequências de anúncios que vão muito além do que o tradicional. Né? Seja depoimento, enfim, trabalhe mais além do tradicional para que você possa se diferenciar da concorrência. E até a gente tem isso muito claro com todo profissional aqui dentro. A gente roda antes e depois, só que entenda que se você só rodar antes e depois, tu está criando oportunidade no mercado para aquele cara que faz muito mais do que isso. Para aquele cara que faz vídeos que realmente se diferenciam da concorrência. Lentes facetas não é algo só estético, é uma transformação de vida. Então, se você não está passando essa visão nos seus anúncios, você está simplesmente queimando dinheiro. Mas agora vamos voltar um pouquinho para a parte de vendas. E, bom, se você está aqui, você de fato quer evoluir nessa parte de vendas e tem alguns temas, a gente não consegue falar sobre tudo nesse momento, mas serão outros episódios dentro do podcast. Mas alguns temas que, se você não sabe, não, tem algum problema, né? Vamos elencar alguns principais. O Rony me ajuda nisso aqui, que ele entende muito de comercial, mas precisa entender de rapport, cadência, follow-up, gatilhos mentais. Eu diria que um dos principais pontos também é ter a clareza de que você tem uma empresa. Eu acho que hoje, se você for comparar muito dentista e o dono da hamburgueria ali do lado, às vezes o dono da hamburgueria é muito mais empresário que esse profissional. Porque o dono da hamburgueria, ele se preocupa em quantos hambúrgueres que ele tem que comprar, para quantos possíveis clientes vão entrar na hamburgueria, para quantos chapeiros ele precisa. Agora, tem muito profissional do ramo da odontologia que simplesmente não se preocupa em como que está a atração de clientes na parte do marketing, em como que está a estrutura para atender esse cliente. Eu vou te dar um exemplo, cara. Existe profissional que recebe lead, recebe as pessoas que se cadastram para entrar em contato com ele, atendente manda uma mensagem, o lead não respondeu, atendente vem e fala, poxa, ele não me respondeu, e fica por aí. Imagina se você é o dono do restaurante ali, e você paga R$5 no hambúrguer. Vem um hambúrguer, você não vende ele e deixa apodrecer.
Porra, para pensar assim, ó, você está investindo em mídia, você está investindo em marketing, seja outdoor, seja o que for, tu precisa entender cada potencial cliente como se fosse literalmente a comida do teu restaurante. Tu não vai deixar a comida lá para adoecer. Aqui é um outro exemplo nessa analogia, para pensar no seguinte, existe muito profissional que demora para responder os clientes. E quando eu falo demora, não entendo que 30 minutos foi rápido. Não foi. 30 minutos a pessoa já está fazendo outra coisa e já não está nem aí mais para o caso que ela queria fazer contigo. A resposta tem que ser 3, 5 minutos no máximo do lead. E aí tu para pensar nessa analogia, né? Que lead, para quem não sabe, é aquela pessoa que demonstrou um interesse a mais pelo seu produto. Seja se cadastrando, seja mandando uma mensagem, algo do tipo. A pessoa foi lá e ficou um dia sem responder. Cara, se você tivesse um restaurante, tu deixaria um dia a comida, o bife que você comprou, fora da geladeira lá estragando? Com lead é a mesma coisa, cara. Então existe muito dentista que simplesmente tem clínica, às vezes uma clínica muito linda, mas que não tem essa visão de empresário. E visão de empresário é você entender que cada pessoa que entra em contato não importa. Mas o lead é desqualificado. Não existe lead desqualificado. O que existe é lead em estágios diferentes. Talvez aquela pessoa só não estava pronta para comprar ainda. Mas enquanto tem um profissional que está dando desculpa, tem um outro, que eu vou até citar o exemplo, uma homenagem ao Dr. Alex Rocha, né, um dos nossos profissionais aí, que é um dos nossos cases de sucesso, que chegava a mandar mensagem para nós 00:30. Até vou ver para a edição aqui, para eles colocarem ali alguns prints do doutor que ele mandou, e que, cara, era 00:30 e estava fazendo venda. E tem dentista que está lá se importando em sair às 6 horas e tem um monte de lead sem responder e fica lá. E quer faturar tanto quanto os grandes nomes do mercado. E vamos falar outra coisa, né? Essa questão de follow-up. Talvez você não saiba o que é, depois você pode aprofundar um pouco mais, pesquisar na internet, ver outros vídeos, mas o follow-up, a maioria das clínicas não faz. Literalmente não faz. E as primeiras 2 vendas que o Alex fez, assim que iniciou a parceria com a Burst, foram de 2 clientes que deixaram ele sem resposta. O cliente entrou em contato pelo WhatsApp, ele conversou ali e tudo mais, e o cliente parou o atendimento, né? Parou no meio o atendimento, sem realizar agendamento de consulta, sem, enfim, seguir no processo. E o Dr. Alex Rocha analisou todos os clientes, viu aqueles que tinham mais potencial, porque inclusive ele que estava fazendo a venda e ele não tem tanto tempo para ficar nessa parte, né? Então, em algum outro momento a gente vai conversar sobre quando se deve contratar uma parte comercial mesmo na sua empresa. Mas o Dr. Alex analisou todo o WhatsApp dele e viu as pessoas que tinham maior potencial de compra, analisando por meio de comunicação, como a pessoa se comunicava, foto de perfil, o quanto ela desenrolou ali dentro da conversa, e as 2 primeiras vendas que ele fez na assessoria, que foi um período muito rápido, de fato focando muito nessa parte de venda, foi de pessoas que deixaram ele sem resposta. Ele entrou em contato novamente e por ligação, né? A maioria das clínicas não fazem ligação. Acho que o Rony pode falar muito sobre ligação para vocês também. Na verdade, agora entrando até no assunto do rapport novamente, a ligação nada mais é do que você conseguir chegar mais perto do seu lead. É como se tivessem estágios de contato com a pessoa. Assim como um casamento. Às vezes é só uma paquera, às vezes é um namoro, às vezes já virou um casamento, às vezes já virou uma borda de ouro. E aí que entra o ponto. É a mesma coisa quando você vai conversar com o seu lead. Se você está ali só na mensagem, só atendente mandando mensagem e ficando ali, 5 minutos sem responder às vezes o cara, ele está lá com o celular aqui, digitando, enfim, o seu nível de conexão com aquela pessoa é muito menor. Só que a partir do momento que tu manda um áudio, por exemplo, e nesse áudio não é aquele áudio assim, oi doutor, tudo bem? Meu nome é não sei o quê. Não, mas é aquele áudio do tipo assim, olá João, tudo bem? Bom, fico muito feliz que você se interessou pelas lentes e eu gostaria de estar aqui para você o melhor atendimento possível. Então, eu gostaria de entender se você tem 5 minutos para a gente estar conversando rapidamente, para eu poder entender a sua situação e dar o melhor direcionamento aqui com o Dr. João Velho. Esse seria um exemplo de áudio que seria bom. Por mais que tenha muitas pessoas que não gostam de escutar o áudio, mas aquele áudio já deixaria a pessoa mais acolhida. E perceba um detalhe. Eu falei para a pessoa sobre a ligação e eu tratei isso como uma oportunidade. Eu já vi muito cliente nosso que vai lá e comenta, mas a pessoa não gosta de ligação. Tudo bem. Mas a pessoa não gosta de áudio. Tudo bem. Mas a pessoa não gosta de vir aqui ver um podcast de 30 minutos, sendo que ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa da vida. Tudo bem. Só que tudo se trata do quanto que tu consegue deixar aquilo interessante para a pessoa. E aí a importância de você entender como deixar interessante e de fazer isso. Porque para pensar comigo, a pessoa numa ligação. Imagina aquela atendente que realmente tem uma comunicação muito boa, até mesmo a sua. A pessoa vai se abrir para você, ela vai fazer o rapport, tu vai fazer as perguntas, ela vai contar de coisas que talvez nem a família dela sabe ainda. E você vai estar lá entendendo e cada vez mais jogando água no coletor do João.
Você vai estar lá mostrando para ela que ela realmente tem uma necessidade de estar comprando de você, porque venda é isso. Então, agora imagina isso da ligação sendo a mensagem. Imagina você por mensagem tentando criar conexão com essa pessoa. É muito mais difícil, porque ela vai estar lá vendo vídeo de cachorrinho no Instagram, ela vai estar lá fazendo qualquer outra coisa e não vai estar prestando atenção justamente em aspectos que criam essa conexão ser ainda mais forte, que é justamente a voz, que é justamente o tempo de resposta, que é justamente você conseguir se demonstrar preocupado, e nada melhor do que uma ligação para você fazer isso. Quer um exemplo prático? Por que as pessoas que normalmente sentam na sua cadeira quase sempre fecham, ou ficam muito na beira de fechar? Porque é ambiente, porque ela, além do aspecto corporal de você estar ali, do seu tom de voz, do seu posicionamento, tem a questão do ambiente, que é mais um ponto que soma, e por isso é um vínculo maior do que a ligação em si. Então se preocupa nessa questão dos vínculos. Como que está isso hoje? Você é o profissional que está se preocupando com isso, ou você é o profissional que está simplesmente mandando mensagens, ficando sem respostas e deixando isso como uma desculpa para você não buscar vender mais? A gente comenta que à medida que você se aproxima cada vez mais do seu lead, do seu potencial cliente, o teu potencial de conversão aumenta. Ou seja, quando alguém está ali dentro do seu consultório presencialmente, muito mais fácil de você fechar uma consulta, fechar um tratamento, seja ele qual for. Agora, antes disso, digamos que a pessoa não está lá ainda, né? Você precisa levar ela até lá. Meio mais próximo seria talvez uma videochamada, mas você não vai fazer uma videochamada, né? Não tem como fazer isso com todo mundo, mas sem ser a videochamada. Anteriormente a isso, é uma ligação. Anteriormente à ligação, é um áudio. E só depois vem a mensagem. A mensagem você está muito distante da pessoa, inclusive ela não está 100% prestando atenção no que você está fazendo. Na conversa que você está tendo, inclusive talvez você ou a sua secretária também não esteja com 100% de atenção com ela. Né? Enquanto que quando alguém está ali sentado na sua frente, é você e a pessoa olhando para você e conversando contigo, você 100% disponível para ela. No WhatsApp isso não acontece. Então, por isso a gente sempre recomenda muito essa questão da ligação. Tem alguns outros insights, né, para fazer com que a ligação se torne ainda mais produtiva, mas só de você tentar aplicar o que a gente comentou até agora, já vai trazer muito resultado. Só que tem um outro ponto. Digamos que você seja sozinho, você mesmo faz a venda, ou então tem uma secretária, né? A maioria das pessoas não vão atender a ligação. E se você não tiver isso bem estabelecido entre você e o seu comercial, ou você mesmo, desde que você faça o comercial, você vai se frustrar. E cada vez que você entrar em contato com alguém por ligação e essa pessoa não atender, você vai cada vez se desanimar mais. E fazer com que isso não funcione. Então, precisa se entender uma coisa. É basicamente um funil, onde no topo você tem muitas pessoas e lá embaixo você tem as que fecham. A cada etapa que você desce no funil, sendo ela conseguir um contato, conseguir uma boa conversa, conseguir uma ligação, levar a pessoa dentro da clínica, do consultório, e depois disso ela entrar ali contigo e fechar um tratamento, em cada etapa dessa você vai perder pessoas. Digamos que chegou 100 pessoas até você, sendo ela qual meio for. Não vão fechar esse. Né? Terão percas durante esse processo. Então, você precisa ter muito claro que a ligação funciona em muito, mas não vai funcionar com todo mundo. E isso não pode te desanimar ou então fazer com que você não faça mais ligação. Exato. Isso a gente já viu na prática, que teve acontecimentos nesse sentido, né? Principalmente com secretária que não estava claro para ela, né? Isso não foi falha dela de fato, mas falha talvez na contratação ou então no onboarding dela quando ela entrou na empresa e na função de fato que ela estava desempenhando, mas ela não se via como vendedora e acontecia esse desânimo. E cada desânimo desse baixava ainda mais o percentual dela em conversão. É que na verdade eu acho que o maior erro que as pessoas têm quando se trata de venda é pensar que o bom vendedor é aquele que vende tudo, que não perde venda, que a pessoa que entra é venda, venda, venda. Mas, para ser sincero, essa pessoa não existe. Hoje tu pode pegar o melhor vendedor do mundo, eu não sei quem que é, mas eu tenho certeza que ele não fecha todas as vendas. O melhor vendedor é justamente aquele que entende dessa constância e não se abala com ela, mas mais do que isso, procura estar melhorando constantemente, procura estar aumentando a sua taxa de conversão, que importa mais, muitas vezes, do que simplesmente o número de vendas ou o número de pessoas que está perdendo. Porque eu vou te dar um exemplo. Hoje a Burst Media é uma das empresas, né, que mais investem em ads do nosso time de gestores de tráfego gerenciando. Então a gente é uma das que mais investe. A gente realmente veste a camisa nessa questão do que a gente acredita que é o que dá resultado para você crescer na internet. Só que aí que tá. No nosso mês que a gente mais fechou venda, tá? Foi quase 1 milhão de contratos gerados.
no mês que a gente mais fechou vendas, se tu for puxar a quantidade de pessoas que simplesmente se cadastraram e não foi para frente, por mais que a gente tenha feito todas as tentativas que eram necessárias. O número de pessoas que foram lá, entraram na reunião com nossos closers, que é quem faz a reunião de venda, e não fecharam. Muitos que, poxa, nem perto de fechar. Tudo bem. Só que onde que a gente estava focado? Nas métricas, nas taxas, no que estava acontecendo para entender o que estava indo bem e o que estava indo mal. E foi aí que a gente chegou num resultado incrível. Foi um resultado de um ROI de quase 50x. Quase 50x o retorno. Mas e se a gente fosse abolar nos primeiros nãos? Ou se a gente fosse abolar porque estava levando muito não? Cara, comercial tem que estar alinhado que venda é isso. Não adianta. E muita gente não entende. E o pior é que tem muito doutor que também não entende que ali a sua secretária, ou seja quem for, ou até mesmo você, é uma pessoa, pô. E pessoas são voltadas por sentimentos. Os sentimentos é o que nos guiam para a vida. E a partir do momento que você não tem isso alinhado, cara, a cada não que você recebe é um baque para você desistir daquilo. E muitas vezes você já tem uma secretária que já desistiu e você nem percebeu ainda. Eu vou te dar um exemplo de um profissional nosso, tá? Que eu fiz uma reunião de venda, quer dizer, minto, não fiz uma, eu fiz 3 reuniões, porque eu queria realmente que aquele doutor virasse o game ali. E o que aconteceu? Eu cheguei e perguntei para ele na chamada, como que é o nome da sua atendente? Tá, ele falou, o que ela fazia? Fazia isso? Beleza. Agora eu quero entender, qual que é o principal objetivo da vida dela? Ele falou, não sei. Como que é o dia a dia dela? O que ela passa? O que ela almeja nos próximos 5 anos? Ele não sabia responder também. O que você entende da vida dela ali? Ela tem família, tem filho, tem irmãos, enfim. Isso dele ele sabia responder. Sabia dizer que ela namorava. Só que tá, cara. Para pensar comigo. Você está trabalhando numa área que é criteriosa. Como eu falei, independente do vendedor ser bom ou não, é natural que receba muitos nãos. Só que, se você não entende dos sentimentos daquela pessoa, essa pessoa está caminhando para onde? Afinal, ela é uma funcionária sua, é uma pessoa que está ali dedicando o tempo da vida dela, que é o ativo mais precioso dela, para a sua empresa, e você não sabe nada dela. Você não sabe o que ela busca. E se você não sabe o que ela busca, o que na cabeça dela faz com que ela entenda que ela está no caminho certo trabalhando para ti? E isso pode parecer baboseira. Inclusive, muito falam, né? Eu até tinha essa crença no passado, cultura, valores, missão, né? Eu ficava, putz, que baboseira. Mas hoje eu entendo que isso é o alicerce para qualquer empresa de sucesso que você vê por aí. E é muito mais você entender de pessoas, entender quem está ali trabalhando contigo e atrelaçar esses objetivos dela com os objetivos da empresa. Isso vai fazer com que a sua produtividade aumente muito mais. Se você não quiser aplicar nada do que a gente falou até agora, spin selling, rapport, follow-up, aplica isso. Eu tenho certeza que só aplicando isso, de puxar a pessoa a entender, buscar criar aquela conversa legal, buscar alinhar que o que ela faz para você ajuda na questão dela conquistar esses objetivos, isso de forma genuína, tá? Não estou falando para você ir lá iludir a seu atendente, não, faça isso acontecer de fato, que você vai ter uma vendedora de elite. Porque aí entra um ponto, cultura é sempre melhor do que o processo em si. Se você botar um processo bem bonitinho para uma atendente que não tem cultura para trabalhar com aquilo, não vai dar certo. Mas a partir do momento que você tem uma cultura muito forte e talvez não tenha um processo ainda tão lapidado, isso já é o suficiente para que você consiga ter resultados. E claro, ir exponencializando isso. Então, para refletir nisso também. Hoje, os seus funcionários, não só a venda, mas como um todo, você conhece da vida deles? Eu vou dar um exemplo de um dos nossos vendedores que mais performa. A partir do momento que ele entrou na empresa, eu já sabia que na casa dele, ele queria fazer uma reforma na cozinha, porque ele não tinha uma mesa grande e da família ali dele, né, tinha pessoas que queriam ir lá almoçar e tudo mais, só que, ele não tinha essa mesa. Olha que coisa simples, né? Mas, era um detalhe que a gente foi conversando e foi alinhando. E hoje ele já tem a mesa ali, mas que criou um vínculo muito forte entre time mesmo, né? Hoje você tem um time ou simplesmente tem empregados que trabalham para você? Existe muita diferença de ambos. Exato. O que, só para complementar isso que já está bastante completo, né? A gente talvez fale de cultura, né? Vamos dizer, claro, se o pessoal gosta. Se o pessoal quiser, a gente pode fazer voltar só para isso, tem bastante pontos. Mas basicamente, os seus colaboradores, eles têm que ver a empresa como um meio e instrumento para eles utilizarem e chegarem nos objetivos e nos sonhos deles. Né? Todos os nossos colaboradores da Bush hoje, por isso inclusive que eles performam muito bem,
todos eles têm sonhos, né? Assim como todo mundo. Só que todos eles percebem que esses sonhos serão realizados aqui dentro da Burst. Aqui na Burst, a gente conseguirá realizar muitos sonhos de todos eles. Assim como sonhos meus, sonhos do Rony. Então, todo esse propósito está aqui dentro. E isso faz com que eles vistam a camisa do time de maneira muito mais forte. Exato, exatamente. E você, doutora que está até aqui no momento do podcast, espero que esteja gostando desses conteúdos. Não é 1% do que a gente pensa em trazer em vários outros episódios aqui desse podcast. E até por sinal, eu sugiro que, se você está gostando deste conteúdo, já deixe o seu curtir para ajudar no crescimento deste canal, que é novo. E além do mais, se inscreva e ative o sininho para que você não perca nenhum outro episódio, né? Lembrando também você que a gente vai deixar vários informativos sobre a Burst Media na bio desse vídeo, na descrição desse vídeo. Terão lá nosso site, enfim, tudo mais, para você que queira saber um pouco mais dessa metodologia. No Instagram também, a gente, na verdade, começamos agora recentemente a produzir muito mais conteúdo. Na verdade, a gente estava aguardando conteúdo ali na caixa preta e agora a gente decidiu, enfim, ajudar outros profissionais, além daqueles que estão dentro da nossa assessoria. E lá também tem muito conteúdo muito produtivo para vocês. Então, o nosso Instagram é muito simples, Burst Media, você pode seguir lá também. Exato. E até entrando nesse ponto, né, eu gostaria de fazer você refletir, você que está aqui nesse episódio, logo ele já vai estar chegando ao fim, sobre o que você vê desses pontos. Né? Você realmente está se preocupando na parte de vendas em si? Porque eu quero te trazer uma reflexão. A odontologia está mudando muito, principalmente quando se trata de odontologia estética, que é algo que você não compra só pela necessidade, mas compra também pelo desejo. Cada vez mais profissionais estão se formando, e isso está virando nada mais do que uma curva exponencial, porque naturalmente mais pessoas vão conseguir realmente se tornar doutores. E você percebe que muitas vezes não se trata apenas de títulos para que você venda mais, mas muito mais do que você é para aquela pessoa que é o seu público-alvo. Então, naturalmente, né, a gente até para pensar nisso, é um negócio até meio louco. Antes da pandemia, era muito comum você simplesmente não se preocupar com o Instagram. Depois da pandemia se tornou realmente algo que era necessário. E nos dias de hoje, não é só um diferencial, mas é obrigatório. Só que, ainda assim, né, a gente está muito embrionário no mercado. O mercado ainda é muito embrionário. Então, por isso que a gente decidiu abrir a caixa preta do que a gente faz com nossos mais de 120 profissionais aqui da assessoria, para que você consiga também identificar pontos e não fique por trás dessa revolução. Porque o que a gente vai viver nos próximos 3, 5 anos, podem anotar, né? E isso é até um assunto bem legal para esse primeiro podcast. Vai ser literalmente uma revolução. As coisas vão mudar muito na odontologia estética e você não pode estar de fora dessa onda. Então, novamente, mais um incentivo para você se inscrever e ativar o sininho aí para você não perder essa oportunidade, porque você sabe que cada vez mais é necessário ter esse diferencial de mercado. Exato, exato. Mas agora até eu estava esquecendo, né? Eu comentei antes sobre um ponto muito importante da venda. O Rony já comentou antes, mas eu preciso reforçar isso. Tempo de resposta, tá? Tudo isso que a gente falou, literalmente tudo isso, se tudo for aplicado e o tempo de resposta for lento, e lento não é 1 dia, 2 dias, 3 dias, nem 1 hora, lento é igual o Rony comentou, acima de 10, 15 minutos, óbvio, né, no horário comercial. Mas um tempo de resposta lento para a pessoa que entrou em contato contigo já quebra a tua taxa, igual a gente comentou que tem um funil, né? Tem um funil onde muitas pessoas estão no topo e poucas vão descendo para baixo, dessas outras descem para baixo, dessas outras, enfim, vão descendo até fechar. Com esse tempo de resposta mais longo, você perde ainda mais nessa primeira taxa. Principalmente aqui. Porque, pensa comigo, vamos dar uma analogia, é claro que não está dentro do nicho da estética, mas digamos que você vai pedir uma pizza hoje à noite, por exemplo, para fazer um jantar. Não sei se você está vendo à noite ou está vendo de dia, mas vai pedir uma pizza à noite. E você mandou um WhatsApp lá para uma pizzaria que você gosta, falando, olha, eu quero fazer um pedido de uma pizza, pode me enviar o cardápio? E eles demoram, falar um tempo baixo, 15 minutos. 15 minutos é um tempo baixo. 15 minutos para te responder. Até menos, 8 minutos seja o suficiente. Comigo ali, se não responder em 3, 4 minutos, eu já passei em outro lugar. Que é o que geralmente acontece. A pessoa ou vai desistir daquilo naquele momento, porque no momento que ela pensou em pedir uma pizza, eu tô aqui nesse momento e pensei, nossa, uma pizza hoje à noite seria muito bom. Eu tô em êxtase, nossa, eu quero uma pizza, né? Uma pizza ali de calabresa, ou enfim, algum outro sabor que você goste, eu gosto de calabresa, mas eu tô querendo muito aquela pizza. Só que se eu não tiver essa resposta rápida,
ou o meu ânimo para isso vai baixar, e talvez eu não peça, ou eu vou atrás de outro lugar. E isso é uma falha muito grande, eu posso comentar sobre isso na prática. Há umas 3 semanas eu fui num dentista aqui de Lages, e eu fui num dentista que eu já tinha ido anteriormente, então eu escolhi a dedo, né? Já sabia que eu ia lá, e eu mandei mensagem para eles em um dia, era mais ou menos 4h30 da tarde, eles me responderam no outro dia às 10 da manhã. Um tempo muito longo mesmo. E aí, tudo bem, eu já conversei com eles, agendei a consulta. No dia da consulta, eu mandei uma mensagem para eles falando que eu ia me atrasar ali em torno de 7 a 10 minutos. E até hoje eu tô sem resposta. Até hoje. E, bom, imagina o quão isso prejudica no seu comercial. Prejudica muito. Então, se você aplicar rapport, aplicar cultura, aplicar spin selling, aplicar ligação, aplicar áudio, aplicar tudo isso, mas tiver um tempo de resposta lento, não é 1 hora, 2 horas, 3 horas, um dia, lento é muito menos que isso, né? Você vai ter uma perca muito grande mesmo. Principalmente nos dias de hoje, ou até mesmo, eu não sei se você já fez algum anúncio online ou não, mas principalmente se a pessoa veio de um anúncio online. Como é que funcionam os anúncios na prática? A pessoa está ali navegando no Instagram ou então no Facebook e ela vê um anúncio, digamos que seja um vídeo ali, comentando sobre lente de resina ou lente de porcelana, enfim, qualquer um dos procedimentos estéticos, ou botox, ou harmonização, enfim, qualquer um desses temas. E ela viu e, pô, isso aqui é legal e tal. Ela foi ali, clicou no botão, abriu o WhatsApp, mandou uma mensagem falando que tem interesse. Ela viu aquele anúncio e mandou uma mensagem. Em 10 minutos, simplesmente 10 minutos, ela está fazendo outra coisa. Talvez ela esteja no Instagram de novo, talvez ela esteja almoçando, talvez ela esteja com um namorado, com um esposo, com um marido, com um filho, talvez ela esteja no centro do mercado, enfim, em qualquer lugar, e ela não lembra mais que te mandou mensagem. Se você não responder ela não vai te mandar uma mensagem de novo, porque ela já esqueceu de você. E a chance de ela dar essa continuidade na conversa, se você responder em um tempo ali de 2, 3, 4 minutos, é altíssima mesmo. A pessoa está quente e ela está entusiasmada com aquilo. Porque se ela não tivesse, ela não teria entrado em contato. Exatamente. E por mais que muitas vezes você pense, mas ela não me respondeu, poxa, é muito normal. Hoje todo mundo é muito ocupado. E é muito fácil você mandar uma mensagem. Então talvez ela simplesmente só estava ocupada. Então você precisa ter essa clareza, né, dos pontos como o João comentou, e também a clareza de ir atrás da pessoa se porventura ela não te responder. E aí entra um ponto, tá, que é uma frase que eu acho que é até legal você ter anotado isso para passar para o seu atendente, é que existe uma diferença entre você ser educado e você sangrar em uma jaula de tubarões. O que eu quero dizer com isso? Hoje, tá, quando se trata de vendas, entenda uma coisa, você não está fazendo uma amizade. Você não está ali só criando conexão com a pessoa. Você está tentando vender algo para ela. E que muitas vezes é algo caro. Aí eu vou te dar um exemplo. Né? Em uma das reuniões de comercial que eu fiz, eu vi uma atendente, né, que ficou um tempo sem responder, atrasou. E ela falou e mandou o quê pro cliente? Seu Rony, mil desculpas pela demora para te responder. Matou o negócio. Sangrou num mar de tubarões. Sangrou. E o que o tubarão já vai pensar? Poxa, serviço ruim. Poxa, agora já achei outro, obrigado. Você não pode estar demonstrando fraqueza numa negociação. Uma negociação, por mais que eu sei que foi para ser educado, você está ali, poxa, cara, querendo ou não, pegando parte de uma das riquezas da pessoa. Você não pode demonstrar essa fraqueza. Então, muito mais bonito, né, do que você pedir desculpa, no caso quando se trata de venda, é justamente continuar o assunto e realmente demonstrar um sentimento de escassez. Porque vamos fazer uma simulação. Né? A pessoa que vai lá e chega, desculpa, que nem o que eu estava comentando. Desculpa por não ter te respondido antes. Né? Enfim, vai lá e desenrola. E a pessoa que fala, olá Rony, tudo bem? Olha só, a gente estava com a agenda bem lotada aqui, por isso que acabei tardando um pouco em lhe responder, mas também porque eu queria dar uma atenção máxima aqui no seu caso. Então, estou aqui gravando esse áudio porque eu queria entender, você comentou que tem interesse nas lentes, e eu até percebi aqui no seu perfil que você é empresário, e fico muito feliz de que você procurou o Dr. Igor, porque ele é especialista nessa parte de anúncios, quer dizer, nessa parte de lentes, e a gente tem aqui vários outros empresários que até comentaram pra gente que aumentaram suas vendas quando se trata das lentes e facetas. Então, me diz, o que você está buscando? Vamos conversar, eu consigo fazer uma ligação rápida contigo de 5 minutos hoje ainda, ou você prefere que eu te ligue em outro horário, mais tarde? Como que estão os seus horários? Bum, olha a diferença, cara. Poxa, tem muita diferença nisso.
você passou uma escassez, né? Até falando um pouco de gatilho mental, tu passou uma escassez porque, poxa, você não respondeu mais porque estava tendo muitas outras pessoas, só que isso já cria aquele sentimento de, poxa, mas que descuidado comigo. Só que aí, em seguida, ela já quebra isso falando que deixou para responder no momento que realmente conseguisse dar bastante atenção para essa pessoa. Olha a diferença, cara. Pô, agora, beleza. Eu comento muito isso. Vendas são detalhes, só que detalhes que quando amontoados e colocados num longo prazo de tempo, fazem muita diferença, né? Assim, do contrário. Se você tem vários detalhezinhos que você está errando, que a gente está comentando nesse vídeo aqui, em um longo espaço de tempo, saiba que você está perdendo vendas e dinheiro todo santo dia. Então, pelo amor de Deus, se você está aqui ainda, está dedicando seu tempo, aplica isso. Porque tem muitos profissionais, toda vez que a gente faz reunião de vendas dos mais profissionais, que mesmo muito grandes, vai comentar, cara, nunca vi um conteúdo desse, poxa, foi muito bom, beleza. Mas mais importante do que você ter gostado, isso aqui não é entretenimento apenas, é algo prático para você aplicar amanhã já no seu consultório, ou hoje, dependendo do horário que você está assistindo. Aplica isso, aplica todos esses pontos, coloca o seu atendente para assistir esse podcast, ou melhor, né, eu acho que agora é o momento da gente soltar essa para eles. A gente vai deixar um link aqui na descrição, que é um link onde você vai poder estar agendando uma sessão estratégica com um de nossos especialistas. Só que aí que tá, a gente entende que você que está aqui no vídeo até então, é uma pessoa que tem muita consciência de fazer isso acontecer. Então, não é só uma sessão estratégica, mas vai ser uma análise 360 do seu negócio, onde o especialista vai fazer várias perguntas para entender de fato, né, como que é a tua situação e como que a gente pode estar trazendo o caminho. Vai fazer com que você se torne muito mais reconhecido, de fato, na internet. Não fique simplesmente ali sendo mais um dentista invisível, mas sim muito mais reconhecido lá e que, por consequência, você possa vender muito mais. Então a gente vai deixar esse link na bio, a gente deixou para falar isso, né, nessa parte do vídeo, justamente porque não é qualquer profissional que a gente quer que faça essa sessão estratégica, mas sim bons profissionais que estão preocupados nessa questão de se tornarem autoridades, de venderem muito mais e que querem realmente viver essa revolução, a revolução dessa parte de vendas odontológica. É isso que a gente quer trazer, então clica lá no link da bio, né? Seja rápido, porque as vagas são limitadas e isso não é falsa escassez, é verdade, porque a gente tem profissionais para atender, a gente tem um time de especialistas escasso, afinal não existe faculdade de marketing atualizada, marketing é o que mais se atualiza, então faculdade é totalmente desatualizado porque a gente passa hoje para os nossos profissionais. Então assim, clica logo e já marca a sua sessão estratégica. Show, perfeito. E agora até o Rony comentou, né, que marketing se atualiza a todo momento. E isso é algo que precisa acontecer dentro do seu comercial. Dentro do comercial, você precisa cada vez mais ter um olhar mais estratégico e tentar entender o porquê aquilo não está funcionando, ou então como você pode melhorar aquilo. Porque se for falar do comercial da Bush, por exemplo, tem melhoria todo dia. Todo dia. Literalmente todo dia. E são poucas, digamos poucas não, mas são pequenas as melhorias. Mas a longo prazo, isso dá uma diferença muito grande. E aí tem um outro ponto. Se você tem atendente, tem secretária, tem CRC, enfim, tem alguém dentro do comercial que não seja você, te fazer uma pergunta. Você analisa de fato o que essa pessoa está fazendo e como ela está respondendo às pessoas, o tempo que ela está levando para responder todas essas pessoas que entram em contato contigo buscando uma avaliação, buscando saber mais sobre um procedimento? Porque você precisa fazer isso. Não tem como você encontrar gargalos, encontrar pontos de melhoria sem saber exatamente como está acontecendo. Como essa secretária está agindo quando alguém entra em contato com ela. O quão ela está demorando para entrar em contato, porque provavelmente ela está demorando, provavelmente não está sendo em um prazo de 2 a 5 minutos, não está sendo rápido. E isso precisa acontecer. E aí existe um outro ponto que não é, o comercial ele não é, digamos assim, fixo, né? Ele não é uma regra. Não existe um livro ali que te ensina a montar um comercial perfeito. A gente tem ideias e tem insights que todos esses funcionam. Porém, cada clínica, de acordo com cada posicionamento, cada público-alvo, inclusive o mercado que você está inserido, vai reagir de uma maneira diferente. E por que eu estou comentando sobre isso? A gente sempre passa algumas estratégias, né, para os nossos clientes, comentando, olha, faz isso, faz aquilo e tudo mais. E nem sempre algum dos pontos funciona. Só que quando isso não funciona, você precisa entender o porquê não funciona, tentar encontrar uma alternativa. E até mesmo aqueles que estão melhorando e que estão tendo uma conversão muito boa, tem que cada vez mais intensificar tudo isso.
literalmente uma evolução constante dentro do comercial. E se você não está olhando para o comercial hoje, simplesmente só roda, você está lá fazendo o seu papel, está fazendo os seus casos, sendo ele da parte de lentes, de implante, de harmonização, de botox, de qualquer coisa assim, e não está olhando para o seu comercial, isso aí é um grande problema, porque além de você ser um profissional da área odontológica e estética, você é o dono da sua empresa, do seu negócio. Tem que entender o que está acontecendo, encontrar melhorias para isso. Porque existe até algo muito claro, que o que vai fazer você fazer dinheiro, de fato aumentar o seu faturamento, não é fazer lente, não é fazer botox, e sim vender isso. Né? O core business, que é o que a gente chama, que é a essência de cada negócio, o que move a empresa, não é lente de contato, não é a resina importada, enfim, um produto melhor, não é isso. O que dá tração para tudo isso é venda, é comercial. E você não pode deixar isso de lado. Né? Isso aí é algo que tem que ficar muito claro, literalmente muito claro, que isso é o que faz com que você cresça. É venda, 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 venda. Exato. E até entrando nesse ponto, o João comentou ali da resina importada, os detalhes. Entenda uma coisa, venda existe duas partes, a parte emocional e a parte racional. E sempre o que fala primeiro é a parte emocional. A parte onde você vai criar um desejo por tal coisa e aí você quer justificar. Eu vou dar um exemplo, tá? Um iPhone. Um iPhone hoje, né? A gente está aqui em 2023, logo lança um novo iPhone, vai custar aí 13, 15 mil reais. Vão ter pessoas que talvez não tenham realmente o poder aquisitivo para estar tendo esse tipo de patrimônio e vai estar comprando, seja parcelado em quantas vezes for. E aí, quando você chegar para essa pessoa e perguntar para ela por que você pagou 15 mil reais no celular, sendo que você já tinha o iPhone 13, que era muito bom, e foi lá e pagou isso. O que ela vai falar? Ah, porque esse novo iPhone tem uma categoria agora de vídeo 3D, não sei o que é nada mais do que algo que ela nunca vai usar, que é algo que daqui a um tempo ela nem vai lembrar que tem, e vai fazer exatamente a mesma utilidade daquele iPhone que ela já fazia antes. Só que perceba que ela nunca vai falar para a pessoa que ela comprou aquele iPhone para chamar atenção mesmo. Né? A não ser que ela seja muito amiga da pessoa. Eu comprei esse iPhone para chamar atenção. Eu comprei esse iPhone porque eu sou empresário e eu quero pagar de rico. Cara, aí que tá. Venda é assim. Vamos parar para pensar no carro. O cara que compra um carro de, 300 mil reais. Cara, tudo bem. Né? Tem sim, com certeza, vários diferenciais. Mas esses diferenciais só justificam. Porque a razão daquela compra de fato faz com que o cara muitas vezes nem pense que ele não tem patrimônio para comprar aquilo, é justamente emoção. Emoção, emoção, emoção. Então, entenda uma coisa, você tem que trazer a emoção para daí você justificar com a razão. Porque a emoção, até falando de um ponto um pouco mais técnico, a gente tem aqui o nosso cérebro reptiliano, que é justamente onde a gente tem os nossos desejos mais primais. Quando a gente era homem da caverna, era o que a gente tinha mais desenvolvido no nosso cérebro. Afinal, a gente matava o vizinho ali para roubar a comida dele e muitas vezes não só por necessidade, mas por loucuragem mesmo. Afinal, esse era o nosso cérebro mais desenvolvido. Só que, conforme surgiu a igreja, conforme surgiram outras regras, polícia, enfim, essas questões um pouco mais democráticas em si para poder viver em sociedade, a gente começou a ter a razão cada vez mais forte. É por isso que hoje a gente não vai lá e rouba um carro de repente ou faz as coisas porque a gente sabe que tudo é uma consequência, a gente tem essa razão desenvolvida. Só que aí que tá, isso tem tudo a ver com a questão do comercial em si. Porque se a gente dependesse só da emoção, a gente saía comprando tudo, mas a razão tá ali para impedir. Então, a partir do momento que você vai lá, tenta bater na razão, sendo que você nem desenvolveu a emoção ainda, a eficiência é muito baixa, é como se fosse um soquinho muito fraco. Mas quando você deixa a emoção lá, turbilhando, o seu cérebro reptiliano a milhão, e aí a parte consciente do seu cérebro, que é justamente a parte da razão, vai lá e pensa, cara, mas eu não sei se as lentes são boas, eu não sei se tem que desgastar muitos dentes, eu não sei se, entendeu? Eu não sei se, que é a parte da razão, que aí sim tu tem que quebrar. Ah, não, porque assim, ó, né, eu fiquei muito feliz que você está querendo transformar seu sorriso, eu sei que isso vai ajudar muito na sua carreira, e até para deixar mais claro, tá? O quanto é seguro você fazer esse procedimento comigo e não com outros profissionais, sem querer falar mal dos outros, mas é que eu sei do que eu estou fazendo aqui. Eu sei que a lente que eu uso, tá, Rony, é uma lente importada, que é uma lente que acaba sendo muito mais cara para mim. Eu não aumento isso daqui no custo das nossas lentes que a gente vende, mas sim eu prezo pela questão, né, da resistência, pela questão de você poder comer sem se preocupar. Esse é o meu principal objetivo. Eu sei que o que você quer, né, com certeza já ficar muito bonito, sair vendendo ainda mais, só que do meu lado como um profissional, eu preciso ter isso muito firme. Eu preciso que você realmente tenha uma lente que não vai te trazer problemas. Por isso que eu busco trabalhar com esse tipo de material, velho.
Então, assim, tudo bem se tu não for fazer comigo, mas se tu for fazer com alguma outra pessoa, pelo amor de Deus, se identifica desses pontos. Se identifica desses pontos. Cara, olha isso, velho. Agora, a partir do momento, uma situação diferente. Você vai lá só, ó, Rony, a gente trabalha com a lente que é importada e tal, e o cliente faz, é porque você não bateu na emoção o suficiente. E esse pode ser até o assunto, quem sabe, do próximo episódio. A gente já está aqui gravando há um tempo, falamos bastante conteúdo. Por mim, e acredito que mesma coisa pelo João, a gente ficava mais umas 3 horas aqui com tanta coisa que a gente ainda tem para falar, mas esse episódio já está chegando ao fim. Então, novamente, né, vai ali na descrição, agenda a sessão estratégica, começam a seguir, curte, compartilhe com seus amigos profissionais que também querem viver essa revolução da parte comercial odontológica. E, novamente, fico muito grato por você estar aqui dedicando seu tempo ao nosso conteúdo. A gente espera que tenha agregado muito para você e que esse seja aquele vídeo que você vai sair pensando, cara, se eu aplicar o que eles falaram, eu acho que eu até dobro o meu faturamento. E você não só dobre, você triplique. Assim como outros casos de profissionais de sucesso que a gente vai também deixar numa página aqui abaixo, onde você vai poder ver algumas histórias de profissionais como o Dr. Juan, por exemplo, que saiu de 100 para 300 mil de faturamento. Então, da minha parte é isso. Eu espero que tenha gostado muito. Passar a voz para o João. João? Exato, Eu agradeço bastante a presença de todo mundo que está assistindo e eu quero novamente deixar algo muito claro, que isso aqui não está aqui à toa, né? Isso aqui é de fato para que vocês tenham resultado. E por que eu estou falando isso até no final do episódio? Porque se você não fizer isso aqui não está valendo de nada, né? Então, de fato, você precisa pegar todos esses conteúdos que a gente falou. Talvez você não consiga aplicar tudo de maneira rápida, mas aplica tudo isso. E você tem que ter ciência de que esse podcast é novo, né? A gente está aqui juntando todo o conhecimento que a gente tem nessa área, onde de fato nós somos específicos para isso, né? A gente não deixa claro. Nossa assessoria em marketing é específica para o nicho odontológico, estético, mas a gente tem toda essa bagagem de onde, né? Não foi somente de livros ou somente de cursos, mas na verdade atendendo diversos empresários e empresas há mais de 3 anos, focados somente nesse nicho. E nós vimos de fato o mercado amadurecer, porque o mercado de 3 anos atrás não é o mesmo mercado que tem hoje. 3 anos atrás tinham muito menos profissionais fazendo isso, o Instagram era muito menos relevante, tinham muito menos anunciantes, era mais fácil, inclusive, você se diferenciar na internet, né? E a gente está vendo todo esse amadurecimento no mercado e tendo contato diariamente com todas essas empresas que são nossos clientes. E um outro ponto muito importante também é que essa pessoa que está assistindo a gente agora está fazendo parte da evolução, né? Isso aqui que a gente está iniciando, o podcast, de repente talvez a gente traga outros modelos de vídeos mais curtos, a gente ainda está analisando toda essa questão, os conteúdos no próprio Instagram, essas sessões com o nosso time de especialistas, tudo isso faz parte da revolução dentro do mercado odontológico. Igual o Rony comentou, né? Você que está assistindo já percebeu que o mercado não é o mesmo e isso está se atualizando a todo momento. E quem não se atualizar dessa mesma maneira do qual o mercado está se revolucionando, infelizmente vai ficar para trás. E a gente está aqui para ajudar vocês. Então eu agradeço bastante todo mundo que ficou aqui até o fim. E já não esqueçam, tá, de ativar o sininho para não perder o segundo episódio. E também você pode deixar aqui no comentário, ou então lá no Instagram também, mandar um direct, mandar uma caixinha de pergunta, alguma coisa assim que frequentemente a gente posta isso lá, de quais conteúdos você quer que tenha nos próximos episódios também, que a gente vai se programando para tudo isso, tá bom? E aproveito para agradecer também aos nossos doutores, né? Aos nossos doutores que confiaram no nosso trabalho ao longo desses quase 4 anos que a gente está ali nesse mercado. E principalmente que hoje, se a gente pode ter uma estrutura como essa, pode ter uma sede aqui gigantesca para os nossos profissionais, é justamente porque tem profissionais que estão aqui, né, bancando para que esse conteúdo aconteça. São profissionais que obviamente investem em nossa empresa, mas que permite com que a gente consiga ajudar você, né, a viver essa revolução junto conosco. Então entenda, tá, que o que a gente está fazendo aqui, né, existe muito essa questão assim de rivalidade, a gente percebe isso na odontologia, não é algo que pode acontecer nessa revolução que a gente está vivendo. É algo que a gente realmente tem que ter essa união para fazer acontecer. Porque uma coisa eu te adianto, não são todos os profissionais que vão estar aqui assistindo todos os episódios. Não vão ser todos os profissionais que vão assistir e aplicar. Entenda que o funil, né, de toda revolução sempre existe o topo da pirâmide, que vai ser quem que vai aproveitar essa parte. E eu quero que você seja a pessoa que aproveite. Então, bora para cima e é só o começo.
Inclusive, talvez, né, a gente traga, quem sabe, alguns clientes nossos para fazer certeza. participação no podcast, né, para trazer casos reais, coisas que eles aplicaram, que mudou de fato o faturamento da empresa deles, mudou o posicionamento deles, mudou principalmente a vida deles, né? Talvez a gente traga isso, na verdade, quase de certeza. É certeza, já a gente pode vai esperar. trazer isso. Mas, pessoal, eu aguardo vocês então no episódio 2 do BM Cash.